Senhor Jesus. Irmão, hoje nós vamos compartilhar sobre três chaves de favor para ser usado por Deus. Amém, querido? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 22, verso 14 ao 15. Atos capítulo 22, verso 14 e 15. Aleluia. Antes de nós lermos a palavra de Deus, feche seus olhos, vamos orar. Pai, amor, nós te louvamos hoje. Senhor, libera a tua palavra que é belíssima, poderosa, eficaz. Pai, a tua palavra, Deus, é o próprio Cristo. Deus, que essa palavra penetre ao nosso coração. Pai amado, nós queremos repreender toda apatia. Pai amado, nós queremos repreender toda inquietação na nossa mente, no nosso coração. Declaramos um coração e uma mente ativa, cativa na tua presença. Espírito de Deus, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor falará ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 22, verso 14 e 15 diz assim: Então, ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Eu quero reafisar o verso 14. Aqui fala de três questões. Fala assim: conhecer a sua vontade. Você pode repetir, fala assim: conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir uma voz. Você sabe, meu irmão, essa revelação aqui que o Senhor dá ao apóstolo Paulo, o contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele estava preso, né? Ele estava preso e ele estava em defesa ali, em sua defesa em Jerusalém. E o Senhor volta à lembrança do chamado de Paulo. Há três coisas aqui que você disse. Vamos reafirmar de novo? Fala assim: conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir uma voz. Essas três coisas é uma revelação chave poderosa para que você possa ser usado por Deus. Te faço uma pergunta hoje: quantos querem ser usado por Deus aqui? Isso, todos nós queremos ser usados. Todos nós, de alguma maneira, sonham em algum dia pregar e 1000 se converter. Amém? Aleluia? Cada um aqui, de alguma maneira, quer ser usado em dons de cura. Cada um aqui, talvez, ele está ansioso para expulsar o demônio. Quantos querem expulsar o demônio aqui? Se manifestar um aqui, eu vou te chamar, amém? Aleluia! Tem medo não, estou brincando. É só uma brincadeira com os irmãos. Então o que acontece? Para ser esse vaso útil nas mãos do Senhor. E nós somos esse canal poderoso nas mãos do Senhor. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo foi usado, nós também seremos usados para a glória de Deus. Agora, vamos ser sinceros, meu irmão. Presta atenção no que eu vou te dizer. É muita graça você ser usado por Deus. Amém? O Senhor, ele poderia fazer tudo na sua soberania. Ele poderia muito bem não precisar do homem, para que a obra dele seja o quê? Completa. A obra da cruz foi independente do homem. Mas a partir do momento que ele liberou o Espírito dele sobre nós, agora sim, nós somos os cooperadores da obra de Deus. Quero dizer algo para você nessa noite: você é um cooperador. Fala assim: eu sou um cooperador da obra de Deus. Você sabe, meu irmão, Deus poderia fazer, mas ele decidiu o quê? Nós participar de uma obra que é totalmente exclusiva dele. A obra de Deus, presta atenção, meu irmão, é totalmente exclusiva nele. A obra de Deus é nele. Sem ele, nós não podemos mover nada. Isso tem que ser uma verdade no seu coração. Por isso, essas três chaves, né, que nós lemos aqui, pode tirar o versículo, pode deixar a imagem. Nós, de ser o justo, nós devemos ter essa revelação que nós somos justos diante de Deus. O Senhor poderia muito bem fazer da maneira dele, mas ele escolhe você. Fala para o seu vizinho: Deus escolheu você. É um fato na vida cristã. É um fato você conhecer a vontade de Deus. Conhecer a sua vontade. É muita graça de Deus.
Você sabe, o Senhor usa pessoas, o Senhor usa crianças. Deus usa crianças. Quantos creem que Deus usa crianças aqui? Deus usa criança, vai por mim. Crianças já oraram por mim, e eu fui muito abençoado, fui tremendamente impactado. Deus não usa os extraordinários como você pensa. Deus não usa super-homem, super-girl, sei lá, super-mulher, não sei a nomenclatura que você está falando. Mas Deus quer usar os justos. E você é justo por causa da justiça de Cristo. Quanto crê, diz amém. Primeira coisa que nós vemos aqui, para que de fato, essas 3 chaves sobre a sua vida, essas 3 chaves de favor, porque o que faz a diferença na sua vida não é a sua habilidade. O que faz a diferença, você como empresário, você que é empresário, não é a sua capacidade de coach de vendas. Não sou contra coach, de forma nenhuma. É muito bom em certas áreas, mas o que acontece, meu irmão? Só há poder no evangelho da graça. Só há manifestação da glória aonde o evangelho está. E você é o embaixador do evangelho. Deus chamou você. Deus escolheu justamente você para esse tempo, para essa hora, para essa geração. Você é escolhido pelo dedo de Deus. Você é escolhido, meu irmão. Então, Deus resolve escolher o homem, para que agora seja o canal. Sabe por que Deus escolheu o homem? Você tem noção? Porque um novo convertido um dia me chegou, acho que foi no final do cursão, ele falou: pastor, eu estou intrigado. Eu falei: fala, filho. Eu adoro novo convertido, é uma bênção. E ele falou: pastor, por que Deus já amarra o diabo? Já acaba com tudo logo. O que já prende ele? Ele está solto por aí. Não é uma pergunta justa? Quem acha que é justa essa pergunta? Quem que já fez essa pergunta dentro de você? Mas talvez você não compartilhou com ninguém. Eu lembro que um dia eu pensava assim: mas por que dessa miséria? Por que dessas guerras? Por que Deus não intervém nessas coisas? Nós tivemos notícias horríveis, né? Esse início de ano, sobre Brumadinho. Tivemos a notícia terrível de um jovem que entrou numa escola, né, matou 11 adolescentes e crianças, né, 2 adolescentes assassinos. Tivemos outra notícia: um homem na Nova Zelândia fez uma live no Facebook matando 50, entrando numa mesquita muçulmana. A Bíblia jaz o maligno, filho. O Senhor Jesus já nos alertou na sua palavra, Mateus 24, que o amor de muitos iria o quê? Se esfriar. E esse mundo está se esfriando. Mas glória a Deus, que chegará um dia que o Senhor Jesus virá. E quando Ele virá, Ele vai buscar a sua igreja. Você é a igreja do Senhor. Ele vai levar os vencedores. Quantos são vencedores aqui? Você é vencedor. O vencedor é aquele que mantém a chama da paixão. Amém? Posso ouvir amém dos irmãos? O vencedor é aquele que mantém o fogo, a paixão. Aquele que não deixa esmurecer, mesmo no dia mau, ele avança, ele não olha para trás. É como o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, sigo adiante, prossigo para o alvo, na plena vocação do meu Senhor. Sigo plenamente na vitória que o Senhor já tem para mim. Você é como o apóstolo Paulo também. Siga em frente, persevere, não desista. Há um prêmio, há um galardão reservado para os justos. Você é justo. Fala para o seu vizinho: você é justo. Primeira coisa que nós lemos aqui em Atos capítulo 22, verso 14. Primeira chave: conhecer a sua vontade. Mas abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versos 7 e 11. Efésios, Novo Testamento, capítulo 1, versos 7 e 11. Eu creio que nessa noite, meu irmão, o Espírito Santo vai fazer algo muito, muito forte no seu coração. Eu creio que hoje é um dia profético para nós, como igreja, como videira aqui nessa cidade, não apenas como nome videira, mas como igreja. Você é a igreja. Se você abrir o seu coração nessa noite, o Espírito Santo vai fazer grandes obras em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versos 7 e 11 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Os seus pecados não são apagados por causa de você. Os seus pecados, o que está escrito? A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você só é redimido por causa da graça de Deus. Posso ouvir um amém dos irmãos?
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, ou seja, o apóstolo Paulo diz que houve um desvendar, tá vendo? Eu estou sendo muito paulista, estou deixando de ser goiano, senão eu ia falar desvendar, desvendando-nos o mistério da sua vontade, ou seja, havia o que é um mistério? É algo que estava oculto, houve algo na palavra de Deus que estava oculto por séculos, milênios, mas houve um dia que a graça veio, e quando a graça veio, o mistério foi revelado. Nessa noite, o Espírito Santo vai revelar a você. Hoje a palavra vai ser aberta, como um baú. Não sei se você lembra daquele um desenho chamado Tio Patinhas. Quem lembra desse desenho? Ele era ganancioso por quê? Por comida? Não, dinheiro. Ele tinha um cofre de moeda de ouro. E quando eu era criança eu falava, um dia eu quero ter um cofre desse, eu quero nadar naquelas moedas. Hoje eu tenho umas moedinhas de 50 centavos, não é muito pouco ainda, não tem como realizar esse sonho ainda. Mas eu lembro do episódio que ele tem um baú na casa dele, e quando ele abre o baú, é tanto ouro, que a coisa brilha nos olhos dele. E os olhos dele não parecem como fogo não, parece cifrão. Já viu cifrão de dinheiro? Tem alguns irmãos que é assim, quando ele olha o dinheiro, o negócio já vê um cifrão, mas nada contra isso. Mas o que acontece? O dinheiro é importante, né, da maneira de Deus. Quantos creem que Deus tem prosperidade para você? Deus tem prosperidade. E quando ele abre aquele baú, tem ouro. Vou falar para você, hoje a palavra de Deus estava oculta, mas o Senhor Jesus veio, abriu o cadeado. A chave foi o seu sangue, e quando o baú abriu, a luz do Senhor brilhou sobre você. De maneira tal que o ouro aponta para a glória de Deus, a divindade. A partir do momento que a palavra é liberada no seu espírito, você se torna como o ouro. Você não entendeu, né? Vou repetir. A partir do momento que você abre a palavra de Deus, o sangue já foi aspergido no propiciatório lá no Velho Testamento. Agora o baú se abre, e quando o baú abre, a palavra vem como ouro, e você vai resplandecer a glória, a riqueza do Senhor Jesus. Isso é poderoso, meu irmão. É muita graça. Mas vamos lá, ó Deus poderoso, vamos lá. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, ou seja, tudo está em Cristo. Tudo está em Cristo, meu amigo, meu querido irmão. Tudo está nele. Essa é a chave do ministério. Essa é a chave, presta atenção, olha para cá. Essa é a chave para você viver dias de alegria, paz e tranquilidade. Tudo está nele. Fala para o seu vizinho, tudo está em Cristo. Vamos lá, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Vou te falar para você, primeira coisa, nós estamos falando aqui, conhecer a sua vontade. Vou te falar para você muito sério. O Senhor chama todos que são salvos. Posso ouvir um amém? Amém. Você viu que 8 irmãos que acabaram de se batizar. Amém? 8 irmãos. Alguns não, eles são novos na fé. Alguns sim, outros não. Mas aquele que é salvo, ele é chamado por Deus. Fala assim, aquele que é salvo é chamado por Deus. Pastor, mas não é só chamado aquele que tem um ministério pastoral, um chamado no ministério, não. Você, meu irmão, você acha que você foi salvo apenas para ser livre do inferno? Você acha que você foi salvo para todo dia sentar aí, domingo após domingo, apenas para isso? E viver uma vida rasa, trabalhando aí, talvez para Faraó, para o diabo, trabalhar aí incansavelmente, com muito custo ter uma casa, com muito custo ter um carro, aí vai vir os netos, você vai ter que sustentar os netos. Quem que está sustentando neto? Não erga a mão, não. E vai aquela coisa, e eu quero comprar um sítio, eu vou viver agora no sítio, vou morrer no sítio. Será que você foi feito para isso, filho? Aquele que um dia recebeu a Cristo e foi salvo, ele é chamado por Deus. Você foi chamado para algo maior. Não existe aquela coisa, o fulano foi chamado para isso, o outro para aquilo, não. Todo crente é chamado por Deus.
Você sabe que nós somos filhos amados, mas também nós somos servos. Por que nós somos servos? Porque Jesus serviu os seus. E nós fomos conquistados por esse amor. Quantos foram conquistados pelo amor de Deus? A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Você sabe, meu irmão, a primeira coisa é conhecermos por revelação, experiência a sua vontade. Você tem que compreender, presta atenção aqui, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que ter revelação, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas lembre-se, para você conhecer a vontade, fora de Cristo não há vida. Fora dele não há vida. Fora do Senhor não há conquista. Fora de Cristo não há vida, não há portas abertas. Se nós não estivermos em Cristo, não haverá portas abertas. Você quer que o céu se abra? Quantos querem? Você quer a bênção de Deus? Você quer ter um ministério frutífero? Você quer avançar em Deus? Você quer ser talvez um líder com grande potencial? Lembra disso, sem nele você não pode fazer nada. Sem Cristo você não avança. Sem Ele não há vida. Você sabe, meu irmão, não tente talvez liderar uma célula. Não tente ser um evangelista, um missionário. Não tente estar casado, presta atenção. Ser um estudante, ser um empresário. Não tente, talvez, você abrir um negócio, se você ainda não entendeu que tudo está nele. Você tem que ter a revelação que tudo está em Cristo. Posso ouvir o amém dos irmãos? Isso arremete a nós. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Nós falamos aqui que você está liberto da lei. Mas agora você está debaixo da graça de Deus. Quantos estão na graça? Eu estou na graça de Deus. Eu estou nesse favor imerecido. Eu estou nesse favor que me conduz dia após dia em abundância e prosperidade. Mas agora o que acontece? Se você não teve a revelação que tudo está nele, sua vida não vai avançar. Os anos podem se passar. E vive uma vida amarrada no casamento. Vive uma vida amarrada financeiramente. Vive uma vida amarrada sentimentalmente. Não avança no sentimental. Ainda o mundo, talvez alguém fala para você, né? O Ismael está aqui, alguém fala, Ismael, alguém do mundo, né? Você está diferente, você está feio. Concordo em algum gênero, número e grau. Estou brincando. Mas se isso tocar muito ele, é porque ele está vivendo ainda muito sobre o jugo do mundo. Porque não importa o que dizem lá, o que interessa é o que o céu fala a respeito de você. Já me falaram tanta coisa. Minha esposa já falou tanta coisa de mim, irmãos. Oh Deus, cadê ela? Está lá nos kids. Já falou tanta coisa. E todas as vezes que ela... Você tem que fazer isso. Eu falo, eu estou em Cristo. Lá ela fala, já vem você com as suas pregações. Pois é, eu sou pregador. Vamos ver quem vai ganhar aqui. Eu estou brincando. Não brinco com ela. Mas você tem que ter a revelação que tudo está nele. Essa é a chave do ministério, meu filho. Tudo está em Cristo. Agora, se tudo está em Cristo, a lei veio por intermédio de Moisés. Mas a graça veio. A graça é o Senhor Jesus. Ele é a graça e a verdade. Ninguém consegue cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei. A lei veio para mostrar o quão miserável você é. A lei veio para mostrar que você não consegue cumprir os mandamentos. A lei foi dada para quê? Para você ver quem realmente você é. Os mandamentos eram 10, quando lá no Monte Sinai, o Senhor dá a Moisés, mas a lei era mais de 600 argumentos da lei. Ninguém pode cumprir a lei, mas apenas um cumpre a lei. E esse tem poder. Agora, se ele cumpriu, o céu respalda ele. Jesus cumpriu toda a lei, ele tem um respaldo do céu. Se ele tem um respaldo do céu, ele resolveu compartilhar dessa graça. Agora tudo está em Cristo, toda a riqueza, toda a glória está sobre ele. Agora sabe o que ele fez? Ele resolveu habitar em você. Ele resolveu entrar em você. Aleluia, amém? Recebe aí. Ele está dentro de você. Tem muita gente preocupada onde que Deus mora. Muitos teólogos, Deus está na estratosfera. Eu falo, eu não quero discutir teologia, mas eu tenho convicção, 1 Coríntios capítulo 6, que o meu espírito se uniu ao Espírito de Cristo.
Hoje eu sou um com Cristo agora. Onde eu vou, Cristo vai. Aonde eu coloco a mão, Cristo coloca. Aonde eu coloco o meu pé, Cristo põe o pé. Creia nessa verdade, filho. Cristo habita em você. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Onde você vai, Cristo vai. Agora, alguns têm uma ideia equivocada disso, dessa verdade. Alguns acham que Cristo está apenas num alojamento dentro dele. Ah não, Cristo habita aqui, mas ele não habita em outras coisas. Não. Uma vez que ele se juntou a você, é como um purê de batata. Você pega as batatas, você põe a panela no fogo, coloca água, esquenta as batatas, descasca as batatas. Que mais? Não sei fazer purê não, filho. Amassa as batatas. Pastor, esqueceu da cebolinha, do alho. Amém, eu sei, calma, aleluia. Você amassa as batatas. Antes você tinha apenas batatas unidas. Mas agora você tem batatas amalgamadas. Tem como separar agora? Tem como falar, vou ter que tirar uma batata aqui. Não tem como mais. Uma vez que você uniu ao Espírito de Cristo, você é um com Ele. A glória habita dentro de você. Não tente liderar, filho, sem essa revelação que tudo está nele. Essa é a vontade de Deus. João capítulo 1, verso 3, prepara aí que vai ser uma metralhadora de versículo. João capítulo 1, verso 3, diz assim: tudo está convergindo para ele. João capítulo 1, verso 3, abra sua Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus. Oh Deus poderoso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Lá em João ainda, João capítulo 1, avança para o verso 16 e 17. Olha o que diz a Escritura. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça. Quando a Bíblia fala plenitude, é tudo. A sua plenitude. Você recebeu toda a plenitude. Graça sobre graça. Eu adoro isso. Você recebeu plenitude da graça sobre a graça. Vou te dar uma ilustração para você entender. Quem que já foi na praia? O Júnior foi, que eu sei. Aleluia. Postou foto no Facebook, foi com uma inveja santa. Lendô Landino também, que postou. Ano passado, quem sabe esse ano, né, irmão? Aleluia, recebe. Recebe o mistério aí, quem sabe. Se você for na praia, olha para o mar. Se você não foi, você já viu na TV. Como é que funciona o esquema das ondas? Ela vem, talvez venha uma espuma, de repente vem o quê? Uma onda. Pá. E essa onda bate e volta. De repente vem outra. Pá. Bate e volta. Isso sem parar. A Bíblia diz que nós recebemos da plenitude de graça sobre graça. O que acontece, meu irmão? A cada segundo vem uma onda da graça. Aí você acha que acabou, mas na verdade está vindo outra sobre você. Pá, sendo recebendo a graça. De repente o Senhor está te abençoando. Você está passando luto, mas vem uma onda de proteção. Pai, bate em você. E vem graça sobre graça, é onda sobre onda. Sem parar, você está debaixo dessa plenitude da graça de Deus. Você tem que crer nessa verdade, meu irmão. Porque a lei, verso 17, a lei foi dada por um homem, intermédio de Moisés. Lógico, inspirado por Deus. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Lá em João ainda, agora João capítulo 15, verso 5. Olha o que diz a palavra de Deus. João capítulo 15, verso 5, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, essa é a chave, permaneça. Não desista. Tem muita pressão, permaneça. A coisa está difícil, permanece. A mulher quer divorciar, dá um buquê que a coisa melhora. Mas ora também, aleluia. Nada que o buquê faça, aleluia. Experiência própria, filho de 10 anos de casado, eu sei como é que funcionam as coisas. Então o que acontece? Onde eu estava? Oh Deus poderoso. Oh Jesus, você me atrapalha agora. Permanece. Permanece. E permanece. Mas o que acontece? Mesmo que os dias sejam maus, permanece em Deus. Porque você está na videira. Não é congregação videira, não. Jesus
Ele fala que ele é a videira, eu sou a videira, você é o ramo. Se você permanecer em mim, quando estão em Cristo Jesus aqui, e além de você permanecer nele, ele permanece em você. É muita graça ele permanecer em você. Pastor, mas eu pequei, ele foi embora. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala sobre isso. O pecado é algo horrível. O pecado é algo horrível, mas a graça de Deus é o favor imerecido. Mesmo no dia que você peca, mesmo no dia que você erra, a onda continua a bater. Aleluia. Eu quero me afogar nessa onda. Eu quero engolir água dessa onda. Eu quero ser conduzido por ela, inundado por ela, ser fundo nela. Mas tem alguns, muitas pessoas sem medo da praia, e a onda está vindo, ele só pega a beirada. Já viu quando você entrou no mar? Você ficou com medo? Eu fiquei com medo, primeira vez. Eu só bati no meu pé. E eu fui indo. Eu fui indo mais ainda. Minha esposa, cuidado. Eu falei, cala a boca. Deixa eu aproveitar o negócio. Estou brincando. Falei isso não. E a água ia aumentando. A água ia aumentando e a onda vinha. Eu, aleluia. Oh Deus, um goiano na praia já viu o que acontece. Goiano pé rachado. E a onda vinha. Eu gostei daquilo demais. Quando eu fui ver a mão toda enrugada, passou, era horas e horas. Minha esposa, vem! Eu, o quê? Deixei ela falar. Porque a onda estava me levando. A graça de Deus está conduzindo você, filho. Está conduzindo você a toda a verdade. Pequei, errei! A onda continua. A onda continua. Esse é o grande mover de Deus. Mas lá em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Essa é a verdade do evangelho. Sem ele nós não nos movemos. Irmãos, eu tenho muitos projetos como pastor. Eu tenho um projeto de fazer encontro na célula. Você acha quem vai ministrar um encontro? Os irmãos da célula. Porque cada crente é um ministro. Você ficou com medo agora, né? Se prepare esse ano, filho. Você vai ministrar no encontro. A vez de ser lá, vai ser na célula, 2 dias. Eu tenho muitos projetos, muitos sonhos, mas eu quero estar nele. Porque talvez pode ser algo ainda na minha mente, um projeto meu. O projeto meu é limitado, mas o projeto de Deus é ilimitado. Por isso eu quero seguir essa onda. Estava conversando com o Edson, né? Agora ainda, antes do culto. Falei, irmão, tem muita coisa, muitos projetos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, mas eu quero permanecer nele. Se eu permanecer nele, o que a Bíblia diz? Sem mim, nada podeis fazer. Se eu estou em Cristo, eu posso todas as coisas que me fortalecem. Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que ter essa revelação nessa noite. Definitivamente, meu irmão, nós precisamos de um Salvador. A graça veio com Cristo. A graça não é uma mensagem. A graça não é algo novo. A graça é o Evangelho. A graça é uma pessoa, é Cristo Jesus. E Ele é o Salvador das nossas vidas. Ele deseja salvar você em todas as áreas. Essa é a primeira coisa que você tem que reconhecer. Para você saber a vontade de Deus, filho, presta atenção. Você tem que reconhecer, sem Ele eu não posso fazer nada. Meu marido quer converter. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu quero que meu filho volte para a igreja. Eu tenho que ter essa revelação. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Os meus argumentos não têm poder para convencer ninguém. A minha força não tem poder para convencer ninguém. Mas se eu estou em Cristo, na força de Cristo, eu estou nele, eu estou debaixo da graça, eu estou debaixo dessa onda, eu estou debaixo desse favor. Quando eu falo, é o Espírito falando. Quando eu ando, é o Espírito andando. Quando eu coloco a minha mão, é o Espírito colocando. E a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o Evangelho. Você tem que buscar a voz do Espírito Santo em cada decisão. Em cada decisão, filho. Lá em Jeremias 17, projeta para nós. Aleluia. Jeremias capítulo 17, versos 5 e 8. Oh Deus, estou encerrando. Eu estou no primeiro tópico ainda. Oh Deus de amor. Os irmãos estão comigo hoje? Amém. Os irmãos estão cansados? O irmão quer ir embora? Aleluia. Senti sinceridade dos irmãos. Jeremias capítulo 17, versos 5 e 8 diz assim. Assim diz o Senhor. Eu gosto disso, hein? Aleluia. Eu sou um pouco pentecostal, amém, irmãos? Quando eu acendo o Senhor, já sinto o fogo de Deus aqui, aleluia. Oh Deus poderoso, cadê os pentecostais aqui?
Aleluia, valeu. Foi tão bom, não? Estou brincando. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto, olha o símbolo aí, um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Meu Deus. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora a boa nova do evangelho vem: bendito o homem que confia no Senhor. Quantos confiam no Senhor aqui? Pergunta para o seu vizinho: você confia em Deus? Aleluia! Oh Deus poderoso! E aqueles que confiam no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas. Lembra do Salmo número 1? Pois é. Que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, quando vem a tribulação, quando vem o dia mau, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia! Quando não temos a revelação, querido, dessa verdade, achamos que podemos e confiamos no nosso fazer, na força do nosso braço. Acabamos de ler: maldito o homem que confia no homem. Agora presta atenção, o que Jeremias quer dizer aqui? Aquele que confia no homem e não no Senhor, talvez fale: não confio em homens, mas quando a coisa aperta e você procura alguém para pegar um dinheiro, você está confiando no homem. Se você confia no seu esposo, em vez do Senhor, que é o provedor, você está confiando em homens. Quando você confia no seu patrão, você está confiando em homens. A Bíblia diz que aquele maldito homem, a Bíblia chega ao ponto de amaldiçoar aquele que confia em homem. Porque aquele que confia em homem, ele não confia na graça, ele não confia no favor, ele não descansa. E a Bíblia diz que ele será como um arbusto solitário no deserto. Meu pai. E a Bíblia diz que quando vier o bem, ele não vai ver. Presta atenção. A Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que a chuva remete à bênção. Presta atenção. A Bíblia diz que a chuva vem para o bem, para aqueles que são do bem, e também para aqueles que são maus. É muita graça de Deus, não é? A chuva vem para o ímpio. É muita graça. Deus está derramando a sua graça. Nós não estamos no tempo do juízo, e sim da graça de Deus. Mas presta atenção aqui. A Bíblia fala que aquele que confia no homem, quando o bem vem, quando a bênção vem, ele não enxerga. Tem muito crente, fala: a bênção não chegou, anos e após anos. Vou te falar para você, da parte de Deus, a bênção veio, a bênção passou, talvez ela está chegando, mas você não está enxergando. Você não está vendo. Jeremias fala sobre isso. Confiamos na força do nosso braço. No deserto você trabalha, mas não produz nada. No deserto você lança a semente, ela morre. Quando nós confiamos em nós mesmos, quando você confia na força do seu braço, na maneira que você trabalha, quando você confia do jeito que você fala, a Bíblia diz que nós ficamos cegos para o favor de Deus. Estamos vivendo o tempo da oportunidade. Você tem que tomar posse dessa oportunidade, amém, querido? Essa é a primeira experiência, conhecer a vontade de Deus. A Bíblia diz que ela estava oculta, mas foi revelada. Cristo revelou, é a nossa única e suficiência fonte de vida. Cristo é a nossa fonte. Fala para o seu vizinho: Cristo é a sua fonte. Segunda coisa, para aqui, volta lá na imagem. Segunda coisa, segunda chave, é ver o justo. Fala assim: ver o justo. Isaías 53:11 projeta para nós. Agora é muito versículo, meu Deus. De um teclado aqui, estou encerrando, vou pular aqui uma certa parte. Isaías 53:11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isso aqui é o profeta Isaías falando de Jesus, o meu servo, o justo. Agora vai lá em 1 João 2:1. Aleluia. Rápido aí. 1 João 2:1 diz assim. Você está com a sua Bíblia aí? Pode abrir. 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado. Quantos tem um advogado aqui? Aleluia. Junto ao Pai, Jesus Cristo,
Repete comigo. Agora vai lá em Romanos 3, 21. Do 21 ao 26. Romanos capítulo 3. Estou lendo esses versículos para você compreender o que é ser justo. Romanos capítulo 3, verso 21 ao 26 diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua, fala graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua, fala justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser, fala justo, fala assim, e o justificador daquele que tem, repete, em Jesus. Romanos 3,10, vai lá. Romanos ainda capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há justo. A Bíblia diz que não há justo, nenhum sequer. 1 Coríntios capítulo 1, aleluia, recebe aí, filho. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 ao 31 diz assim. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, fala justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Último, Filipenses 3,9. Filipenses capítulo 3, verso 9. Eu adoro esse versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Estou encerrando. Filipenses capítulo 3. Filipenses FL. Talvez está aí no computador. Capítulo 3, verso 9. Diz assim: e ser achado nele. Quantos querem ser achados por Senhor nessa noite? O Espírito Santo está te achando. O Espírito Santo está cavucando você. O Espírito de Deus está sondando você. E ser achado nele, não tendo justiça própria. A justiça própria, ela procede da onde? Da lei. Senão, aqui é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé. Essa segunda experiência é ver o justo. Essa é a coisa mais importante que você imagina. Essa tem que ser uma experiência, uma revelação dentro de você, que hoje você se tornou justo diante de Deus. Pastor, o senhor leu em Romanos que não há justo nenhum sequer. O senhor mesmo disse. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Apenas alguém que não experimentou o pecado, apenas alguém que cumpriu toda a lei, tem um respaldo do céu. O céu é obrigado a abençoar aquele que cumpre toda a lei. Ele é obrigado. Uma expressão forte de dizer, mas é isso. Deus é obrigado a abençoar por causa da sua palavra aquele que obedece todos os mandamentos. Projeta para nós Deuteronômio capítulo 28. Está no esboço aqui. Mas olha aqui, fala Deuteronômio capítulo 28. Está no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 28. Olha o que diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vai lá, manda brasa, verso 2. Se ouvirem as vozes do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Qual que é a bênção? Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo.
Verso 4: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a cria das suas vacas e das suas ovelhas. E aí vai. Se você ouvir atentamente e cumprir toda a lei, você vai ser muito abençoado. Mas a Bíblia diz que ninguém cumpriu toda a lei. Não há justo sequer. Não há justo, filho. Mas presta atenção. Cristo veio em forma de homem. Cumpriu toda a lei. Agora nas mãos dele a autoridade. Ele foi no inferno, pegou as chaves da vida e da morte que estava com o diabo. Agora sobre ele há o respaldo da vida, há o respaldo da morte. Agora o Senhor Jesus resolveu compartilhar dessa justiça. Naquela época de guerras, de reinados, o que acontecia? Quando o rei ganhava de outro rei, o que ele fazia? Ele pegava a coroa do rei inimigo e colocava na cabeça dele. Perdeu a coroa, perdeu a glória, tem vexame. O rei sem a sua coroa não é rei. Não tem autoridade para mandar, porque ele perdeu o seu posto como rei. Vou falar para você nessa noite. O Senhor Jesus se esvaziou. Desde uma coroa de glória, ele recebeu uma coroa de espinho. Por que ele recebeu uma coroa de espinho? Para receber toda a punição sobre ele. Essa coroa de espinho era para você, mas ele sofreu nele, para que hoje ele possa colocar em você uma coroa de glória. Isso é tão precioso. Somente o homem tem autoridade na terra. Somente o homem tem autoridade na terra, no céu, no inferno. Apenas o homem. E esse homem é Cristo, o justo. Ele é o justo. Agora vamos, presta atenção. Será que a oração de Jesus é perfeita? O que você acha? Meu Deus, claro. Ele é o próprio Deus. Ele é a própria divindade. E Jesus ora, Deus atende. Quem crê nisso? Quem crê nessa verdade? Quando Jesus falava com o Pai: Pai, faz isso, Pai, faz aquilo, Pai, faz aquilo outro. Quantos creem que Deus atendeu Jesus? Quantos creem? Aleluia. O dia que você erra, o dia que você peca, o dia que você apronta todas, você tem ousadia de orar? Você tem ousadia de pedir para o Pai? Muitos não. Porque talvez não entenderam que você é justo por causa da justiça de Cristo. Vou te explicar agora. Quantos creem que o Espírito Santo habita em você? Quantos creem que você é um com Cristo? Aleluia. Fala para o seu vizinho: você é um com Cristo. Você é um com Cristo. Deus só pode abençoar quem cumpriu a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Ele cumpriu tudo, ele recebeu toda a sua glória. Ele recebeu por causa de nós. Morreu por causa de nós. Agora quando Jesus pede, Deus atende. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a lei. Estou certo? A Bíblia diz. Deuteronômio fala: se você cumprir toda a lei, Jesus cumpriu. Apenas ele cumpriu. Apenas ele tem autoridade para orar, ter uma oração eficaz. Muitos irmãos chegam para mim: pastor, ora por mim. Pastor, me dá uma chave, como é que eu devo orar? Eu não sei orar. Pastor, como é que é uma oração eficaz? Eu falo: sabe o que é uma oração eficaz? É você ter revelação que você é justo. Vou explicar. Se Cristo habita em você, você ora. Quantos querem sua oração chegar ao céu? Sua oração chega ao céu. Todos creem que a oração chega ao céu, mas muitos ainda duvidam da bondade de Deus responder a oração. E você acha que Deus nos responde por causa do seu erro, do seu pecado, da sua falha, porque você é arrogante, porque você é mau, porque você é truculento. Isso é horrível, não seja assim. Mas Deus só vai abençoar você. Presta atenção, olha para cá. Porque dentro de você habita o Espírito Santo. Jesus habita aí, na forma do Espírito Santo. Quando você pede, sua oração chega ao Pai. Aí o Pai vai ver: meu filho está pedindo algo. Peraí, meu filho está pedindo, deixa eu olhar lá.
Está lá o Ismael clamando: Senhor, abre a porta. Senhor, faz isso na minha vida, faz isso. Aí quando Deus olha para ele, adivinha o que Deus vê? Porque os olhos do Senhor são chamas como fogo. Apocalipse 19 diz: Jesus não olha como você olha. Você olha para alguém que errou e julga ele segundo o erro dele. Mas a Bíblia diz que nós não devemos julgar segundo a carne. Mas quando você, no seu erro, no seu pecado, quando você ora, presta atenção, você tem revelação, não é heresia, isso é palavra de Deus. Isso é o evangelho da graça, que vai ser desvendado hoje no seu espírito. Quando você ora, Deus olha para você, Deus olha para o Ismael. Ismael é cheio de falha, estou errado? Não é não? É cheio de falha, é falho, todos somos. Mas quando Deus olha para ele, ele vê: opa, peraí, estou vendo alguma coisa aqui. Peraí, é Cristo dentro dele? Peraí, é o justo que cumpriu a lei? Peraí, é o Espírito que habita dentro dele? Se o Espírito habita dentro dele, o céu vai abrir, a bênção vai vir, não por causa de você, é por causa do Cristo dentro de você. Você tem que ter essa revelação hoje. Pastor, pequei e errei. Aonde abundou o pecado, superabundou da graça. Não saia por aí pecando, por favor, não me tenta dessa maneira. Mas se a coisa está preta, como diz minha mãe, talvez está me ouvindo aí, a coisa está preta, meu filho, eu falo: confia no justo, mãe. Confia naquele que pode todas as coisas. Os piores dias da minha vida, eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a olhar as minhas falhas, os meus erros. E eu vivi naquela vida regrada, aquela vida amarrada. Mas houve um dia que o Espírito Santo soprou no meu coração e falou: Paulo, eu sou o Senhor que nunca desampara o justo. Quem que é o justo? Cristo é o justo. Cristo habita em mim. O Senhor Deus nunca vai negar nada para Cristo. Se você pedir alinhado com a vontade dele, o céu vai se abrir, bênção do céu vai vir sobre você. Jesus é aquele que ordena o universo e submete. Deus, não há questionamento, ele é o absoluto. Aonde Cristo vai, os mortos levantam. Aonde Cristo passa, os aleijados levantam. Aonde Cristo está, o cego volta a enxergar. Aonde Cristo passa, há um avivamento. Quero dizer algo para você: Cristo está passando sobre essa cidade de São Gabriel. Não é por causa de denominação, de videira, é por causa da graça, é por causa do favor. Quando eu passo nessa avenida, eu vejo o jovem na promiscuidade, eu declaro: o justo virá sobre ele, o justo virá, ele será curado, ele será liberto, porque o Senhor ama. Deus não imputa pecado. Deus é o Deus que justifica o ímpio, diz Romanos. Eles foram justificados já. Quando nós chegamos, ele chega. Quando nós oramos, ele ora. Quando nós ordenamos, ele ordena. O que você vai fazer nessa noite? Quando você ordenar, vida financeira, você vai prosperar. Quem está ordenando? É você por você mesmo, Alexandre? Não, é o Cristo em você. É Cristo que está ordenando. É Cristo que está falando. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava. Muitas igrejas começam a vender lenço ungido, lenço aquilo, balela. A verdade é o evangelho, filho. Não que aquela experiência lá seja verdade aqui. Mas hoje o ponto central é o quê? É o Cristo dentro de você. Pode vender o que for. Você pode comprar o que for para ser abençoado. Deus só abençoa o justo. Eu te faço uma pergunta nessa noite: quantos são justos por causa da justiça de Cristo? Você é justo? Fala: pastor, eu não sou justo, eu errei, eu pequei, eu sou marido ruim. Filho, não depende de você, depende da obra da cruz. Tudo é por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo depende dele, ele habita em você. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas é por causa da graça de Deus. Aleluia! Oh Deus,
Mateus, capítulo 3, verso 17, estou encerrando. A equipe de louvor pode subir aqui. Pode dizer glória a Deus. Terceira e última coisa. 3 chaves para o favor, para você ser usado por Deus. Terceira coisa, ouvir a sua voz. Mateus capítulo 3, verso 17 diz: eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Já algo para você nessa noite, filho. Jesus ouviu muitas vozes. A primeira voz que ele ouviu foi de um homem. E a primeira voz que ele ouviu foi o quê? Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. O próprio homem disse: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Era um tipo de voz. Houve uma segunda voz que Jesus ouviu: crucificam, crucificam. Voz de homens, voz de homens. A mesma voz que dizia: bendito que vem no nome, estava apontando para Jesus: crucifica ele. Mas Jesus não ficou abalado pelas vozes dos homens. Jesus não ficou contrito, amargurado de alma por causa da voz do homem. Mas a terceira voz, fala assim, a terceira voz. A terceira voz foi a voz do seu pai. Depois que ele ouviu todas essas vozes, por fim ele ouviu do pai: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu e você, presta atenção. Eu e você, de alguma maneira, sempre iremos ouvir essas vozes. A voz do homem, elogiando, exaltando você. Cuidado. Eu me guardo muito como pastor dessa cidade. Há muitas pessoas de fora vêm e falam, pessoas que não conhecem Deus: nossa, pastor, que bênção, que igreja, como o Senhor é bom, como a igreja Alba tem avançado. Eu me fico soberbo por causa dessa voz. Outros vêm e criticam: você é um anticristo, você está dando apologia ao pecado, você é um herege, você é um anticristo. Posso falar isso de mim? Não é diferente de você não. Você vai na videira, a igreja da modinha, a igreja dos desigrejados. Pois é, vinde a mim todos, eu recebo todos, por causa do Cristo. Se Cristo me recebeu, eu recebo também. Aleluia. Recebo. Nunca correr atrás de crente de outra igreja, Pai de Deus. Mas o que eu fico é que a terceira voz é a voz do Espírito. Qual que é a terceira voz? Paulo, você é meu filho amado. Eu ando nessa verdade. Você tem que andar nessa verdade. Quantos são filhos amados aqui? Essa é a única voz que você tem que ouvir. Você está aqui nessa noite, muitas vozes assombraram você essa semana. Ouve uma voz: desiste. Ouve uma voz: para. Ouve uma voz: você não é apto a entrar na igreja. Talvez uma voz veio da boca de alguém: você não presta, você não vale nada, você vai dar a ruína. Não ouça essas vozes. Fique com aquilo que o céu falou. Fique com aquilo que o Senhor te disse. Se o Senhor te disse que você vai abrir uma empresa aqui e vai prosperar, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra. Eu me lembro, 3 anos e meio atrás, éramos 8 irmãos em uma única célula. O Espírito tinha falado: você vai ser um pastor de uma grande igreja. De repente tinha 8 irmãos, chegou uma família, você conhece a história, estou repetindo. Uma família fala: pastor, estou indo para Coxim. Eu falei: oh Deus, era 4 irmãos, perdi metade da igreja. Eu falei: Deus poderoso. As vozes começaram a vir: cadê a promessa? Sabe por que foi embora? Porque você não tem orado, jejuado direito. A sua palavra é insignificante no culto. E eu comecei a esmorecer, comecei a aceitar essas vozes. Comecei a ser abatido. Minha esposa falou: o que está acontecendo? Eu falei: nada. Mas só Deus sabia que estava dentro de mim. Aquela coisa era pouco, não tinha nada. Mas o Espírito Santo, ele sempre tem uma palavra no meio das dores. Viu, Gilmar? Deus sempre tem uma palavra no meio das dores. E a palavra de Deus, o Senhor fala: persevera. Não desiste não.
Continua. Não desiste, eu sou com você. Eu falei a verdade. O Senhor está comigo. O céu já abriu. O justo, eu sou justo, Cristo habita em mim. Tudo que eu fazer, eu tenho um respaldo do céu. Eu tenho um respaldo de Jesus. Porque nada tem a ver comigo, mas é Cristo que vai. Onde eu ponho a mão, Cristo põe. Onde eu coloco meu pé, Cristo põe o pé. Aonde eu coloco a minha boca, Cristo coloca a boca. E eu disse, hoje é o decreto. Hoje é o decreto da minha vida. Hoje é o dia, o céu vai abrir. Passou o tempo. Estava tudo nublado. Comecei a ver a abrir das nuvens. A Bíblia diz que o Senhor é o sol da justiça, meu irmão. Porque já para você nessa noite, o sol vai voltar a brilhar na sua casa. O tempo da tempestade é passageira. Hoje o Espírito Santo fala, você é amado, independente da circunstância. Você sabe, meu irmão, você tem que crer nesse favor. Nada que você faça muda a respeito do Senhor sobre você. Hoje nós estamos aqui para declarar: eu sou justo. Eu sei qual é a vontade de Deus. A vontade está nele, o segredo é ele, é estar por meio dele. Ele está dentro de mim e eu nele. Terceira coisa, eu ouço a voz. Essa é a voz, você é minha filha amada. O Espírito diz para você, minha irmã, não se apavore, você é amada, preciosa aos meus olhos, você é a menina dos meus olhos, você é preciosa. Isso que o Senhor diz para você. Nós estamos aqui apenas para declarar essa grande verdade. Quantos vão permanecer nessa grande verdade? Fique de pé onde você está.